O cenário de fusões e aquisições, tanto nos mercados tradicionais como nas startups, está imerso num contexto de desafios e oportunidades em constante evolução e que, em seu resultado final, visam a ampliação de negócios e o aumento da rentabilidade e dos lucros. Falar de investimentos, aquisições e fusões. Esse é o foco do programa de hoje. O Inovação em Pauta está apenas começando. Olá, eu sou Luan Wozniak. Obrigado pela sua companhia aqui no Inovação em Pauta. Startups inovadoras e com potencial de crescimento têm chamado a atenção de empresas maiores, que buscam adquirir conhecimento tecnológico. Ao ampliar determinados setores, como fintech, saúde digital, e-commerce e tecnologia da informação, têm sido especialmente ativos em fusões e aquisições. E Santa Catarina se destaca como um mercado atrativo e em crescente desenvolvimento. Uma empresa da capital que oferece serviços de integração de sistemas tem trilhado um caminho de crescimento notável em apenas 3 anos. A Susan Rodrigues conta mais. Olhando assim, parece uma simples conexão entre um tópico e outro. Mas, na verdade, este é o processo de um integrador de sistemas. Inteligência desenvolvida pela empresa API PaaS. A gente sentiu que tinha uma alta demanda nesse tipo de trabalho e esse trabalho era sempre reinventado, sempre tinha que começar do zero e aí isso tinha um alto custo tanto para a empresa para quem estava nos contratando. Então a gente sentiu a necessidade, olha, vamos simplificar isso aqui? Não é? Acho que dá para fazer de uma maneira mais simples e mais fácil. A gente foi entender um pouco do mercado, tivemos bastante referência com os Estados Unidos, né, porque lá já tinha esse tipo de tecnologia, né, e aí a gente criou a API PaaS. Na prática, a API PaaS é responsável por conectar sistemas, criando caminhos possíveis para que uma informação chegue de um servidor até o outro, criando fluxos de integração. Atualmente, a empresa possui mais de 900 conectores disponíveis. Para garantir a segurança dos dados do cliente, o processo é monitorado em tempo real. Cada empresa contratante tem seu acesso exclusivo e feedbacks regulares. Para a equipe por trás deste trabalho, essa é uma forma de resolver integrações complexas de forma simples. Para se ter uma ideia, um trabalho que levaria semanas para ficar pronto com o sistema passa a ser concluído em minutos. Antigamente as empresas elas tinham 1, 2 softwares e gerenciavam o seu negócio com aqueles. Hoje existe cada vez mais soluções especialistas, então tem uma solução para atender o RH, financeiro, entre outras soluções. Então hoje uma empresa facilmente encontra-se mais de 50 softwares. Então a nossa tecnologia ela fornece como se fosse Lego, uma pecinha de Lego, onde que eu vou encaixando essas conexões, esses vários softwares, e a gente acaba levando uma economia de até 80% para essas empresas que precisam fazer essas integrações entre softwares. O Valdemir trabalha com tecnologia há mais de 19 anos. Em 2019, decidiu criar a API PaaS. Inicialmente, eles faziam parte de uma fábrica de software, mas com o avanço rápido da empresa, eles se tornaram independentes em 2020. No ano seguinte, participaram do programa de capacitação de startup do Sebrae Santa Catarina, em que as participantes recebem durante 7 meses uma série de conteúdos, realizam atividades e planejam ações para o desenvolvimento do negócio. O resultado para a empresa do Valdemir foi um crescimento de 500%. Que a gente conseguiu aprender todas as áreas, né? Eles abordam desde o comercial, financeiro, marketing, né? E a gente teve um crescimento bem exponencial, justamente porque a gente teve esse conhecimento tanto de negócio, entender como que eu deixo o meu produto para atender certo segmento mais especialista, né? E tendo também o network. Então a gente sempre busca essa relação junto com o Sebrae, né? E como o Sebrae fomenta fortemente também esse estado, a gente está sempre em relação com eles. Além de adquirir uma parte da empresa, a NSTech, a maior plataforma do mundo no mercado de integração de soluções de ponta a ponta para a cadeia logística, também se tornou cliente. Com tanto alcance em pouco mais de 5 anos, a API PaaS está presente em 15 estados brasileiros. Mas agora, a expectativa é chegar no mercado internacional. Um dos nossos objetivos nos próximos anos também, além do Brasil, é expandir para fora. E, internacionalmente falando, né, as empresas também estão sentindo essa necessidade. Né? Hoje não são muitas players igual a gente mundialmente falando, né? Então tem muito espaço para esse mercado ainda.
Bacana, né? E depois do intervalo você vai ver como um empresário aproveitou de mentorias do Sebrae para tornar o seu negócio mais forte e atrativo para o investidor. E como isso está promovendo o crescimento econômico do negócio. Não sai daí, a gente volta já já. O Inovação em Pauta está de volta, obrigado pela sua companhia. Hoje falando sobre fusões, aquisições e investimentos. O empresário aproveitou de mentorias do Sebrae para tornar o seu negócio mais forte e atrativo para o investidor. E isso, felizmente, está promovendo o crescimento econômico da empresa. Eu recebo aqui no estúdio o CEO e cofundador da Seller, César Duro. Obrigado pela sua presença, César. Lua, eu que agradeço, é uma honra estar com vocês aqui no Inovação em Pauta. Ter a oportunidade de falar um pouquinho aí sobre a Seller e sobre a trajetória no empreendedorismo é sempre muito bom. Bem, eu quero começar sabendo onde começa essa trajetória no empreendedorismo e também como é que surge a Sellers, como é que se deu esse processo. Luan, assim, o que eu sempre gosto de comentar é que o empreendedorismo ele não nasce na abertura do CNPJ, né? Muitas vezes a gente associa as duas coisas, né? Ser empresário é ser empreendedor e essa não é uma verdade absoluta, né? Eu acho que o empreendedorismo, no meu caso, ele nasceu desde o meu primeiro dia de trabalho, né? Então, quando eu comecei como promotor de vendas, né, de uma grande empresa de telecomunicação móvel, e o que me fez ascender na carreira foi justamente tentar fazer diferente, tentar implementar novos modelos, novos processos, né, que eu entendia que ia gerar mais resultados. E quando a gente faz isso, de certa forma, a gente está sendo já intraempreendedor, né, porque a gente está entendendo aquele negócio como nosso, aquele problema como nosso e construindo soluções. E foi assim que nasceu o empreendedorismo na minha carreira, né? Isso acabou me levando a novos cargos, então de promotor a gerente de vendas, a coordenador de inteligência comercial dessa grande empresa, né? Fui para uma outra grande empresa britânica justamente por já ser reconhecido por cases que eu fazia dentro dessa carreira, dessa trajetória, e acabei indo para uma indústria de bens de consumo de alto giro, onde acabei lá como head de América Latina no canal de distribuição, inteligência de mercado e trade marketing, justamente por fazer isso tudo, né, com esse modelo mental. O ponto é que em algum momento eu entendi que, bom, eu acho que já aprendi a fazer, a criar projetos, a criar negócios dentro dos negócios, agora eu quero criar um negócio para mim, né, e foi assim que eu virei a chave e quis ser empreendedor de fato, né, e abrir a minha empresa, e foi o que fez eu vir para Florianópolis, né, estar conectado com esse ecossistema justamente para poder realizar esse sonho. Bem, do Rio Grande do Sul para Florianópolis e aí surge a Sellers. Perfeito. Qual que é a solução que ela oferece para o mercado? Legal. Lua, a gente hoje tem uma solução que, explicando, né, a gente basicamente atende indústrias e distribuidores que revendem bens de consumo de alto giro, né? Então, o que são bens de consumo de alto giro, né? São aqueles produtos que a gente tem na nossa casa, né? Ou seja, aqueles produtos que a gente compra arroz, feijão, carne, café, né? Açúcar, chocolate, tudo isso são bens de consumo de alto giro. Ou seja, são aqueles bens de consumo que a gente compra, a gente consome eles acabam e a gente tem que voltar no supermercado outras vezes para recomprá-los, né? Só que toda vez que a gente vai no supermercado ou numa farmácia ou numa loja de material de construção, né, que acabam tendo também bens de consumo de alto giro, muitas vezes a gente passa a experimentar novos produtos, né? Tem lançamentos, tem novas categorias que surgem e tudo mais, e isso tudo é impulsionado através da indústria dos distribuidores para os varejistas, né? Dos varejistas de todos os portes. Então, o que a Sellers ela acaba fazendo? Na minha experiência da indústria, eu identifiquei que a indústria ela tem milhares de produtos, muitas vezes, em milhares de varejistas para qual ela revende, mas, entretanto, o estímulo ele é mandatório para a execução comercial, ou seja, o vendedor, muitas vezes, ele foca em poucos produtos, porque ele entende que aqueles poucos produtos ele vai dar uma comissão maior para ele e ele de certa forma, negligencia uma série de outros produtos, né? Por quê? Por falta de estímulo. Então, o que a Sellers ela faz? Ela integra o sistema das indústrias e distribuidores, né? Faz com que a gente possa automatizar uma série de missões de estímulos para os vendedores ofertar
novos produtos para os varejistas, né, fazendo com que as indústrias e distribuidores elas tenham um equilíbrio melhor no mix de produto e que o consumidor acabe tendo mais opções de compra nos supermercados, tendo uma eficiência melhor para o consumo dos lares também. Bem, hoje eu vejo que esse pensamento está bem maduro, né? Claro. Agora, quando você passou lá da fase comercial, de ter toda aquela trajetória e foi empreender, a realidade bateu a porta. O começo não foi bem assim. Não. Lua, é legal assim a tua pergunta, porque eu pratico arte marcial, né? E eu gosto muito de uma analogia que é o seguinte, né? Da mentalidade da faixa branca, né? Muitas vezes a gente fala assim, o que você é a faixa branca? E parece que faixa branca é ruim. E quando você é um empreendedor, muitas vezes a faixa branca é a melhor mentalidade que tu tem que ter. Por quê? Porque um faixa branca, ele aceita entrar no ringue e ele não tem a obrigação de ganhar, né? Ele está ali para aprender. Se ele pegar alguém mais graduado e perder, está tudo certo, faz parte do jogo, né? E foi assim que eu me senti quando eu fui empreender, né? Eu vim de uma carreira executiva, onde eu já tinha um bom cargo, um bom salário, numa boa empresa, eu me sentia um faixa preta, né? E quando eu fui para empreender, eu vi que, na verdade, eu estava botando uma faixa branca de novo e a cada dia, a partir dali, eu entendo que eu tenho uma faixa branca. Então, eu aprendi muito ao longo dessa jornada, né? E eu contei com muitas pessoas para poder transformar a Sellers no que ela é hoje, né? Então, quando me perguntam da onde saiu a Sellers, bom, a ideia original saiu de mim, só que o que a Sellers se transformou hoje, ela tem a digital de muitas outras pessoas, dezenas de pessoas ao longo dessa jornada, que acabaram fazendo com que ela se transformasse no que ela é hoje. Então, a gente teve muito apoio de mentorias, né? O Sebrae nos ajudou bastante nessa transformação para chegar no ponto que a gente está hoje de muito mais maturidade e clareza. Bem, o tema do nosso programa hoje é fusão, aquisição e investimento. Você passou por algumas mentorias, né? 2 especificamente do programa do Sebrae, Startup SC. De que forma isso contribuiu nesse contexto, até para a compreensão de que podemos expandir, mas temos alguns pontos que precisamos ajustar. Teve algum chacoalhão ali no começo? Chacoalhão é uma bondade tua. Mas, na verdade, as mentorias que a gente recebeu no Sebrae, né, o nosso mentor, especificamente Rafael Assunção, nos ajudou demais, né, na transformação das Sellers, né, no que se tornou a Sellers. Para você ter uma ideia, Lua, a gente participou 2 vezes do programa Startup SC, em 2019 e 2022. O primeiro chacoalhão foi tão grande que a gente fez uma nova empresa, né, que acabou se aplicando novamente para o programa e acabou sendo aceita em 2022 de novo como um negócio reestruturado, né? Na primeira mentoria, o Rafael apontou alguns pontos de fragilidade na nossa solução que poderia fazer com que o nosso valor de mercado e nosso potencial econômico fosse reduzido. Por né? exemplo? Por exemplo, a nossa tecnologia, né? A nossa tecnologia, à época, ela era uma tecnologia mais antiga e era uma tecnologia que, por consequência, ela acabava se tornando mais cara para manter. E como a tecnologia é mais cara, eu não conseguiria fazer um preço de entrada mais acessível para que eu pudesse atender um mercado de empresas médias, por exemplo, né? Então, eu só conseguiria... Naquela época, eu só conseguia fechar negócio com grandes empresas multinacionais e tudo mais. O que limitava muito. Muito, muito. Porque isso impacta em ciclo de vendas, né? Para vender um ticket médio mais alto, leva mais tempo, tem mais investimento. Então, muda completamente o modelo de negócio. E ali a gente entendeu que, olha, para chegar onde a gente quer, a gente vai precisar redesenhar o produto, redesenhar a tecnologia, para que a gente possa ter acessibilidade para empresas de menor porte, para que eu possa ter condições de cobrar menos e escalar o meu negócio melhor, né? Então, isso transformou diretamente a Sellers. E aí, nessa primeira fase, já teve alguma etapa de fusão ou de aquisição, algo novo para o teu negócio, ou foi posteriormente? A gente teve na verdade, no final, na transição, né, desses 2 modelos de negócio, a gente entendeu que precisava fazer uma captação de recursos, porque essa nova tecnologia ela dependia de mais investimento, né? Então, naquele momento, a gente estruturou um modelo de captação anjo, né, de investimento anjo, que possibilitou com que a gente conseguisse fazer essa transformação
tecnológica na empresa, né? Então, ali começou o primeiro step em fusões, aquisições e investimentos, né? Foi nesse momento onde a gente estruturou uma tese de investimento anjo, né? que conseguiu fazer com que a gente financiasse essa transformação, até que nos levasse para o modelo de negócio já consolidado, pronto, né? que já estava validado, com várias ações já prontas, que aí sim nos levou para um mais estruturado, que foi junto com um parceiro estratégico de negócio aqui de Florianópolis, que é a Involves. Isso foi em que ano? A Involves entrou na Sellers no início de 2022. 2022. E como foi esse processo? Legal. Primeiro, assim, eu acho que o investimento, muitas vezes, Luan, ele é visto só do ponto de vista econômico. Quando a gente pensa em investimento, a gente está pensando só no dinheiro, né? Só que quando a gente está falando de dinheiro aplicado a negócios, não é só o dinheiro. A gente precisa construir também uma relação de interesses estratégicos, né? Então, por exemplo, a Involves, ela é um parceiro que ela não é um parceiro puramente econômico para sellers, né? Ele é um parceiro que está no mesmo segmento de atuação, mas com uma solução que é complementar a sellers, né? A gente explora o mesmo canal, fala com os mesmos clientes. Então, isso fez com que o investimento da Involves fosse um investimento muito mais inteligente para a gente, porque ele não trazia só o recurso financeiro, mas ele abria uma porta de entrada para a gente no mercado, né? Possibilitava um acesso que levaria muitos anos para a gente conseguir construir, que eles já tinham construído ao longo da jornada deles. Então, nos trouxe alguns atalhos do ponto de vista comercial, para que a gente pudesse acessar novos clientes maiores, com mais facilidade, e também toda a expertise que vem por trás de um sócio como esse, né? Que já trilhou uma jornada no mesmo setor, no mesmo segmento, que já passou por muitas dores que a gente, porventura, iria passar, mas que a gente evitou em função da visão que eles trouxeram conjuntamente, né, com o investimento. Você vendeu uma fatia para a Involves. Exato. Qual que é o percentual assim hoje? Hoje, como está né, a gente chama no linguajar de tecnologia o cap table, né, que na verdade é o quadro societário, né, da empresa. Hoje os sócios da Sellers, né, sou eu e mais 4 sócios, né, fundadores, né, nós temos hoje aproximadamente 75% da empresa, né, ainda é de nosso domínio, e entre os investidores anjo e a Involves, a gente tem mais ou menos aproximadamente 25%, né, entre investidores anjo e Involves. Então, basicamente, 25% foi utilizado para alavancagem, estruturação, né, comercial e tudo mais, e fez com que a gente chegasse onde a gente está, né? César, mas vocês poderiam ter chego nesse ponto sem investimento? Talvez sim, né? Só que aí é uma decisão que o empreendedor tem de compra de tempo. O tempo, ele tem um custo, né? Esse custo é o dinheiro que tu vai aplicar no teu negócio, que vai acelerar e fazer com que tu chegue em lugares que tu levaria muito mais tempo, e aí é uma questão de como tu enxerga isso, né? Você quer levar mais tempo e assumir os riscos de levar mais tempo, ou você quer, né, reduzir o tempo, que também tem os seus riscos, mas acaba também trazendo alguns benefícios. Bem, e que benefícios dessa parceria firmada até então? Olha, hoje a gente tem um produto muito consolidado, né? A nossa tecnologia é uma tecnologia super aderente, gera um grande valor para os nossos clientes. Hoje a gente tem clientes multinacionais, grandes empresas, grandes distribuidores, grandes grupos de distribuição. Então, a gente tem milhares de vendedores hoje que utilizam a Sellers, né? Não só para automação dos seus incentivos de vendas, estímulos e relatórios e direcionamentos, mas também como um banco digital. A gente também oferece serviço para os nossos usuários, então eles também recebem o dinheiro por dentro da Sellers. Então, tecnologicamente, a nossa oferta está muito mais robusta em função disso, né? E também toda a nossa exposição frente ao mercado, né? Porque uma das grandes vantagens de tu ter mais poder econômico, digamos assim, e aliado a parceiros estratégicos, é justamente a geração de visibilidade, reconhecimento, aumento de consciência e facilitação nas conversões comerciais. É difícil para o empreendedor, porque no primeiro momento você cria aquele filho e diz assim, não, é meu, eu vou cuidar bem dele. Mas em certo momento você vê que é preciso compartilhar um pouquinho, né? Deixar ele para passear com o outro. E mais ou menos aí entra o investimento da empresa. Como é que passa isso pela cabeça do empresário? Passa muitas dúvidas nesse começo, especialmente nessa necessidade de transformar o teu negócio?
Olha, Lua, eu já falei com vários empresários e eu já escutei várias visões diferentes nesse sentido, tá? Mas agora eu vou te passar a minha visão e usando a tua analogia, eu acho que filho é feito para o mundo, né? A gente tem que criar o filho para o mundo e não para a gente, né? Então, eu acho que eu enxergo a Sellers desse jeito, né? Eu vou ter muito mais orgulho em algum momento lá na frente, assim, cara, aquele cara foi o cara que fundou e fez aquela empresa que gerou aquele negócio e tudo mais, do que dizer assim, não, ela ainda é minha, eu tô aqui, tudo. Cara, aí isso é uma questão de modelo mental. Eu acho que a gente tem que pensar no negócio e independente das nossas crenças e crenças limitantes, enfim, é como eu enxergo. Quais que foram os principais aprendizados dessa união? Olha, são muitos, tá? São muitos. Acho que é difícil de listar aqui porque, por exemplo, a gente hoje tem uma governança super estruturada, né? Então, a gente tem um conselho consultivo, né, dentro da empresa, que uma das cadeiras desse sócio, né? A gente teve que estruturar a empresa, a gente teve que passar por um due diligence, né? Ou seja, né, a gente teve que mostrar que estava tudo correto, que a documentação estava tudo em dia, que estava tudo redondo. Então, isso faz com que tu também amadureça em processos de governança. Aliás, passa por isso. Primeiro mostrar a cozinha, como é que está a cozinha. Exatamente isso. Porque uma coisa é o que tu diz, outra coisa é o que tu é, né? Uma coisa é como eu posso falar para vocês uma série de coisas aqui, mas em algum momento eu vou ter que provar, né, que aquilo era uma verdade. E às vezes, Luan, não é nem por uma questão negativa, mas às vezes tu não te preocupa com alguns pontos que tu deveria te preocupar. E quando tu passa por um processo como esse, tu acaba estruturando muita coisa que talvez tu levaria tempo a estruturar, mas que tu passa a estruturar de uma maneira muito mais consistente. Teu negócio fica muito mais seguro, né? Os investidores, os sócios têm mais segurança com isso, mas o próprio negócio em si ele fica mais robusto e mais sólido, né? Então, acho que assim, fazendo um resumo mais amplo, seria a consolidação de processos, a consolidação de estrutura, de métricas, de direcionamento, de gestão como um todo. Eu acho que isso tem uma evolução gigante nesse processo. E como é que tua equipe lidou com isso? Olha, aí eu acho que vai do talento da liderança e de mostrar o sonho grande, né? O que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, para onde a gente está indo. Então, em nenhum momento a equipe viu isso de maneira negativa. Pelo contrário, né? A equipe comemorou quando isso aconteceu, né? Eles fazem parte desse sonho, então eles acabam sentindo, né, esse orgulho junto do que a gente está construindo junto. É aquela questão do intraempreendedor, né? Tu não precisa ser um empreendedor para te poder pensar pela empresa, assim como eu já fiz isso em algum momento. Hoje a minha equipe também faz muito isso, né? Então, eles vivem esse sonho grande junto com a gente. Inclusive, a gente tem alguns programas de stock option, onde a gente oferece para alguns, né, funcionários que têm, né, estão contribuindo muito, estão crescendo, estão dedicados, a possibilidade de se tornar sócio da empresa, né? Acho que isso cria também uma unidade dentro do negócio, né, em volta do negócio, e fez com que todo mundo entendesse isso como um excelente movimento e como de fato é. O pensamento de investir, de fazer fusão, aquisição, para por aqui ou isso é algo constante, o empresário precisa sempre ficar atento ao mercado? É exatamente isso, Luan. Eu acho que assim, fusão, aquisição são ferramentas, né? São ferramentas. Acho que não é um objetivo, né? Mas é um recurso que ele está disponível, né? Ou seja, vai muito da tua estratégia. Por exemplo, eu posso decidir agora que, olha, a partir de agora eu não quero mais capital nos próximos anos, porque eu entendi que eu quero gerar caixa, gerar lucratividade, coisas como essa, num primeiro momento, ou quero ficar... enfim, são questões de estratégias. Agora, eu posso querer ir para o mercado internacional, eu posso querer criar novas soluções para ampliar a oferta para o meu cliente, e aí talvez eu precise de recursos. Então, vai depender muito da tua estratégia, mas o importante é o empresário ele entender isso, entender como isso funciona, entender as métricas, entender o que você precisa ter, como precisa estar estruturado, para que fim é aplicado o dinheiro, ou seja, quando você coloca capital na empresa, ela não vai para o bolso do sócio, né? Tipo, quando eu fiz a captação com esses investidores anjo, com a Involves, não vem para o bolso do César, ele vai para o caixa da empresa. E esse dinheiro ele tem um objetivo que é
a alavancagem da própria empresa e não do empresário. Então, quando tu entende esse mecanismo como um mecanismo em prol da tua estratégia, do teu negócio, ele é um mecanismo que ele está disponível, né? Se tu entender que em algum momento ele faz sentido para o teu negócio, eu acho que tem que estudar sobre isso e aplicar, porque ele faz todo sentido. Até daqui a pouquinho eu vou conversar com o Rafael Assunção, que foi o mentor, inclusive, do seu negócio, né? Que Sim, te auxiliou em todo esse processo. Eu queria entender um pouquinho mais como é que isso auxiliou na estratégia de precificação, porque ao mudar o preço, você também atinge lá o cliente, né? Como é que o teu cliente reagiu a isso? Uhum. Lua, essa pergunta, ela conecta completamente com a mentoria 2, né, que a gente acabou recebendo do Rafael, que foi em relação à oferta de valor, né? Ou seja, eu reduzi o meu custo operacional, reduzi meu custo em função da nova infra, da tecnologia, me permitiu dar acesso, mas não necessariamente quer dizer que eu tenha que agora vender o meu produto barato, né? Eu posso reinvestir em outras formas de gerar valor para o meu cliente. E foi mais ou menos nessa linha que o Rafael acabou nos chamando a atenção, né? A gente estava numa estratégia, tipo, agora podemos cobrar barato, então vamos cobrar barato, né? E a gente não mediu os impactos de cobrar barato, né? Porque cobrar barato tem uma série de coisas, tem um pós-venda mais alto, enfim, tem uma série de impactos que acaba gerando no teu negócio. E o Rafael mostrou sobre isso, falou assim, cara, nem tudo é escalável, né? Porque a gente da tecnologia, principalmente, hoje em dia está na moda, né? Tá, e é escalável, não é escalável? E a gente fica num mantra, assim, que às vezes a gente fica cego, né? Uhum. E o Rafael, ele mostrou, cara, nem tudo é escalável, né? Mas nem tudo que não é escalável é ruim, né? Então, como é que a gente transforma isso numa proposta de valor? Então, a gente acabou mudando o nosso modelo de precificação, mudando a nossa oferta de valor. Nosso ticket médio, ele em vez de reduzir, ele aumentou. Óbvio, nos permitiu hoje ter um ticket médio que acesse empresas menores, mas não necessariamente é super barato. Por quê? Porque a gente oferece valor para o nosso cliente em função de um atendimento, de relatórios, de análise, de insights, que são coisas que a gente acaba custeando via atendimento, impacta no preço, mas impacta no valor. Então, como modelar essa oferta, como gerar mais importância para o teu cliente, para que ele possa entender que a tua solução ela é transformadora para o negócio dele, para que tu aumente o lifetime value, né, que é o tempo que ele fica contigo, né? Então, isso tudo tem a ver com oferta de valor. Então, essa segunda mentoria com o Rafael fez com que a gente mudasse toda a precificação da empresa, oferta de serviço, e isso fez toda a diferença para a gente na nova solução. Excelente. César, para a gente encerrar, eu quero que você passe aquela dica para o empreendedor que está nos assistindo, dos desafios, mas também das oportunidades que ele vai encontrar quando a gente fala de fusão, de aquisição e investimento. Que dica que você deixaria para os empreendedores? Olha, eu acho, Lua, que a principal dica é conhecer o seu negócio, entender o que ele precisa para crescer, para ser alavancado, ter um plano de negócio bem estruturado, que faça sentido, que tenha coerência e que mostre claramente para onde vai aquele recurso, para que fim vai aquele recurso, e até depois que esse recurso está aplicado, mostrar para os investidores, mostrar para o investidor principal, enfim, de fato uma governança sobre aquele recurso e sobre os resultados dele. Então, acho que é isso, ter claro para onde está indo, montar um modelo de negócio, deixar o direcionamento desse recurso muito transparente, e eu acho que daí é uma questão de avaliação de risco e negócio que o investidor vai ter total capacidade de fazer. Eu conversei com César Duro, CEO e cofundador da Sellers. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, foi uma honra. Depois do intervalo você vai ver, eu recebo aqui no estúdio o mentor Rafael Assunção, consultor do Sebrae, que ajudou inclusive na transformação da empresa do César e de tantos outros negócios. Até já. O Inovação em Pauta está de volta, obrigado pela sua companhia. O programa de capacitação Startup SC, principal ação do Sebrae para startups em Santa Catarina, seleciona 50 startups para passar por uma série de workshops e sessões de mentoria para tornar os negócios estruturados e preparados para crescer. E uma dessas sessões trata de uma mentoria em fusões, aquisições
e também em investimentos. É por isso que eu recebo aqui no estúdio do Inovação em Pauta o Rafael Assunção, que é fundador da Questum e também é mentor, é consultor nessa área. Obrigado pela sua presença, Rafael. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Bem, para a gente começar o nosso bate-papo, eu quero entender como é que inicia essa jornada empreendedora do Rafael. Como é que foi esse início? Sim, começando a empresa sem saber que isso era uma startup. Eu comecei a empreender no início dos anos 2000, com muito desejo de fazer algum negócio. À época ainda não tinha sequer o termo startup, então tive a chance de criar um negócio, ver essa empresa crescer, passar por um processo de fusão e aquisição, até cumprir um processo que a gente chama de earn-out, que depois de vender tinha lá um tempo para continuar na empresa, participar do conselho da empresa. E esse ciclo me deu uma série de experiências. E ao cabo desse ciclo, fiz esse ciclo em São Paulo, me mudei para Florianópolis, onde comecei a me envolver aí definitivamente com esse ambiente de startups. Então eu tive uma experiência de empreender, de construir uma empresa, crescer, vender. E depois vim para Florianópolis, onde eu comecei a entender o ecossistema de startups, onde estava começando isso há uma década atrás, e me envolver bastante com startups, com investimentos, com todo o ecossistema que a gente foi construindo aqui no estado nessa década. Bem, então o começo dessa história foi lá em São Paulo ainda. Exatamente. E aí depois você decidiu vender a empresa? Isso. O que passou pela mente? É hora de vender. A hora de vender no final do dia é sempre uma hora de mudar de fase do jogo, né? A empresa não acaba, né? E na verdade eu tinha uma empresa de tecnologia, eu era o principal parceiro da Microsoft numa área de CRM, e havia um grupo internacional que era o líder global nessa área e que queria vir para o Brasil. A gente acabou fazendo um movimento que se uniu a esse grupo e por isso que eu brinco, a gente muda de fase, né? Eu deixei de ser o sócio integral de uma empresa local para fazer parte de um grupo global, onde a gente conseguiu, junto deste grupo, ter muito mais capacidade de levar os nossos serviços, não só para o Brasil, mas para a América Latina toda. Então, por isso que eu brinco, a gente mudou de fase, né? E aí, obviamente, esse ciclo durou 3 anos, depois da venda da empresa, e ao cabo desse ciclo a gente começa outras atividades. Foi a primeira experiência, a primeira vivência de vender a empresa? Foi, e foi fazendo a minha própria, né? Acho que aí uma vantagem quando a gente fala hoje, assessora, apoia outros empreendedores. Primeiro eu fiz isso com a minha, né? Senti na pele as angústias, as ansiedades, todos os desafios de passar por um processo desse. Não é fácil, né? Ele é um processo que muda a vida do empreendedor, ele é um momento onde você vai assinar um contrato que vai mudar a tua vida, vai criar patrimônio, se tudo der certo, mas tem muito risco, você nunca fez aquilo. Normalmente você vai ter do outro lado da mesa alguém que já fez aquilo dezenas de vezes. Então é um momento de estresse, mas quando bem estruturado, ele é determinante. No nosso caso, a gente conseguiu, nessa empresa de CRM, fazer uma operação muito interessante, se transformou de verdade num braço na América Latina dessa empresa que nos adquiriu. Foi um período muito interessante, de muita expansão, que colocou aquelas sinergias que estavam no PowerPoint, sabe? Puxa, acho que juntos a gente vai, um de um vai ser mais que dois, esse tipo de coisa que você deve ter ouvido por aqui. Uhum. É legal quando acontece, né? Eu acho que a nossa experiência essa primeira transação foi bem sucedida, e eu acho que de alguma forma me inspirou a buscar repetir essa fase boa do jogo mais vezes, é o que eu tenho feito nos últimos anos. Bem, nos bastidores, o Rafael estava comentando que você viu a capa de uma revista onde tinha lá a ponte Hercílio Luz. Exatamente. E já estava um pouco atraído por Florianópolis. Aí arrumou as malas de São Paulo e veio para a capital catarinense. Exatamente. Eu vim para cá, tinha cumprido esse ciclo, né, de vender a empresa e terminar esse processo, e vim para cá buscando não só uma qualidade de vida, mas também entendia, e essa capa dessa revista mostrava que tinha um ambiente de tecnologia começando, algumas oportunidades, uma série de iniciativas, e um pouco em busca disso que eu vim para cá com a família e de alguma forma, acho que esse ecossistema me acolheu bem e permitiu ser protagonista, ajudar a construir algumas das peças que a gente tem hoje, como o Startup SC. Acho que fui muito feliz de poder participar da criação desses vários entes que hoje compõem o nosso ecossistema. O objetivo inicial era tirar um ano sabático. Não deu muito certo. Não, deu certo. Durou umas
primeiras 2 semanas foi bem tranquilo. E a promessa era, não, vou ficar tranquilo agora, vou ficar calmo, agora que eu vim de empresa, vou morar na praia, na Lagoa da Conceição, ter uma vida tranquila. Muita gente tem essa ilusão, né? Muita gente mas durou, chega aqui, mas aí a gente bora ralar. Isso, volta a empreender, a criar empresas e tem sido isso. O sabático durou 2 semanas, mas foi bom. E aí já nasceu a Queston? Como foi? Não. Nessa época o primeiro passo foi criar uma aceleradora chamada UAP. A gente em 2012 começou a acelerar as primeiras empresas. Desta aceleradora, onde a gente começou um primeiro grupo de 5 empresas, ela de alguma forma estava ligada ao começo da iniciativa Startup SC. Então, nessa época, nossos desafios eram muito básicos, eram como é que cria a empresa, o que é um modelo de negócios, quais são os tipos de modelo. Então, a ênfase tanto da aceleradora quanto do Startup SC era muito de educação, de explicar conceito, ajudar a testar hipóteses, ir para o mercado, falar com clientes. Então, a minha atuação nessa época, no início da década passada, estava muito ligada a modelos de negócios, a aceleração, aos programas de capacitação do Sebrae. Então, meu envolvimento foi mudando conforme a maturidade do ecossistema foi mudando. Desta época de modelo de negócio, conforme essas empresas avançaram, os desafios mudaram, passaram a ser a buscar capital, passaram a buscar clientes grandes e, em certo momento, 5, 6, 7 anos depois, é que nasce o momento de fusões e aquisições, de vender as empresas. Então, de alguma forma, a minha atuação foi migrando na medida em que o ecossistema pedia isso, na medida em que as startups que eu tinha investido em 2012, 2013, 2014 foram tendo maturidade e foram despertando interesse de potenciais compradores. Então, essa migração da minha atuação tem a ver também com a maturidade das startups do ecossistema e daquelas com as quais eu estava envolvido foram mudando ao longo do tempo. Bem, uma maturidade que você já encontrava lá em São Paulo, principalmente quando se fala em fusão e aquisição de startups. Lá naquela época já estava muito mais maduro e aqui você acompanhou todo esse processo, né? Sim, e eu acho que, na verdade, mesmo em São Paulo, a gente já tinha um movimento de startups talvez até um pouco mais acelerado, mas processos de fusão e aquisição de startups também era uma novidade em São Paulo. É muito recente esse fenômeno. As startups como a gente conhece hoje, o que a gente chama de startups, é um fenômeno que tem uma década, né, que ele nasce um pouco nos livros do Steve Blank e do Eric Rice, que falam de metodologias, que trazem esse conceito. Então, as empresas que nasceram nesse início dos anos 2010, elas de verdade começaram a ser alvo de fusões e aquisições, tanto aqui em Santa Catarina quanto em São Paulo, em 2015, 16, 17. Então, essa é uma disciplina nova para a qual não tinha ainda assessorias ou empresas especializadas em como fazer, não havia metodologia de como fazer isso, assim como uma categoria nova de empresas chamada startups, né? A gente entende essa categoria com algumas particularidades, algumas coisas específicas, fazer uma venda de uma empresa dessa, né, a tal da fusão e aquisição, também era uma novidade que a gente foi descobrindo, aprendendo a fazer nos últimos 5, 6, 7 anos. Isso tudo é muito novo, essa necessidade, esse tipo de empresa, a possibilidade de 2, 3 jovens recém-formados montarem alguma coisa que cresce de forma acelerada e que cria valor e que desperta o interesse de um comprador estratégico, essa história toda é muito nova e de alguma forma, nessa década, se construiu muito conhecimento de como lidar, inclusive com vou chamar aqui de última milha, que é a da fusão e aquisição, que é onde eu dou retorno àquele esforço todo que foi feito e aquele risco todo que foi tomado pelo empreendedor quando construiu a sua empresa. Bem, e desde então, com a empresa, você presta essa mentoria focada em fusões e aquisições. O que mais houve dos empresários, dos empreendedores que estão nessa fase, vivenciando esse momento? É quase o trabalho de psicólogo. e talvez o mais desafiador seja a pergunta que a gente... Talvez não, vou te dizer, talvez o mais interessante é não te dizer o que a gente ouve, mas o que a gente pergunta. Sim. Porque normalmente o que a gente pergunta é o que o empreendedor quer, o que é o sonho dele. Porque pensa que o empreendedor, de alguma forma, ele está tomando muito risco. Ele está colocando a carreira dele, ele está colocando o capital próprio, o capital dos pais, da família, dos amigos. Ele toma muito risco
ele embarca numa jornada cheia de incertezas e deveria ter retorno para isso, proporcional ao risco tomado em algum momento. E no fundo, a nossa pergunta que origina sempre uma discussão de fusões e aquisições é o que você está buscando? Você entrou nessa jornada, tomando esse risco todo, embarcou nesse navio que não sabe exatamente para onde vai, não sabe se vai conseguir chegar, tomando o seu capital, o capital dos outros, para chegar aonde? O que é o teu objetivo com isso? E essa pergunta é essencial até para saber, vou adiante ou não vou adiante? Sim, para saber, e às vezes pode ser uma pergunta para dizer, você quer um negócio que vai ser desse tamanho e está tudo bem, e é uma empresa que vai ser quase que o que a gente chama de lifestyle business, é uma empresa que você vai tocar, vai viver tua vida e está tudo bem, ou você está nesse jogo para fazer uma coisa que vai crescer de forma acelerada, que vai poder permitir trazer para você um retorno de uma venda relevante, que vai construir um patrimônio para você, para sua família. E o que é esse sucesso que você está esperando, né? Dimensionar o que é sucesso, dizer, eu estou nesse jogo porque eu estou buscando, depois de 10 anos de trabalho árduo, para mim a medida de sucesso vai ser vender a minha empresa por tantos milhões e, portanto, criar um patrimônio, dar número para esse sonho é sempre um desafio. Mas é fundamental, porque a partir desse dimensionamento, a gente começa a dizer, puxa, é execuível isso que o Luan está propondo, isso que ele tem como desejo? Existem histórico de outras transações de empresas como a do Luan que chegaram nesse mesmo lugar? A que distância ele está disso? O que eu preciso fazer para chegar nesse lugar? Mas para a gente sempre parte desse ponto do olhar para o empreendedor e entender quais são os desejos dele, as ambições, as expectativas, os sonhos. É a partir daqui que a gente procura desenhar um caminho, mas sempre numa pergunta que é muito provocativa, que é o que você quer da sua vida, né? Sim, isso não é difícil, não é fácil responder, a gente entende, e é sempre daí que a gente começa uma conversa. A partir de entender as expectativas, os sonhos, tentar entender o quanto eles são factíveis, né? Sim. Às vezes não são, e também é nosso papel dizer, olha, eu lamento, mas o Google não vai comprar a tua empresa, a Apple não vai comprar a tua empresa. Às vezes aparece isso, né? Eu quero vender por $1,5 bilhão de dólares e a Apple vai comprar. É pouco provável, né? Não posso dizer que é impossível, mas posso dizer que é absolutamente improvável. Mas, por outro lado, muitos dos empreendedores estão mais perto ou estão a 2, 3, 4, 5 anos de distância de um sonho que seja possível, de alguma coisa que seja mais factível. Eu acho que dimensionar esse objetivo final, ter clareza sobre isso faz muita diferença. É uma coisa que a gente procura sempre, a partir do interesse, do objetivo do empreendedor, construir um caminho e apoiá-lo, né, como Queston, como assessoria nessa jornada, que ela vai demorar 6 meses, 1 ano, 2, 3, não importa o quanto ela dura, o importante é estar em linha com o lugar onde esse empreendedor quer chegar, e especialmente cada um sabe o quanto de risco já tomou e está disposto a continuar tomando. Vai, né? Mas você pode dizer, puxa, Rafael, eu já tomei muito risco, se eu queria realizar agora um melhor retorno que for possível nas condições atuais. Ou você pode dizer, não, eu tenho condições psicológicas, econômicas, a minha família aqui está junto comigo para a gente continuar mais algum tempo, porque eu quero chegar mais longe, num valor maior. Ok, né? Acho que não tem certo e errado nisso. Respondida essa primeira pergunta, que talvez seja a essencial para o empreendedor, qual que é o passo adiante e que desafios que ele vai encontrar pela frente quando ele já toma essa decisão? Não, eu quero chegar naquele objetivo, é lá que eu quero chegar. O que ele vai encontrar pela frente? Normalmente a gente vai trabalhar, vai pensar duas coisas, duas avenidas, dois caminhos. Um caminho que é o quanto que eu preciso crescer a minha empresa. Então, para poder chegar naquele valor que eu imagino, eu estou aqui distância. Eu preciso dobrar a minha empresa, eu preciso triplicar o faturamento, eu preciso quadruplicar o faturamento. Qual que é o plano de crescimento que eu vou estabelecer para fazer isso? Então, a gente vai sempre trabalhar com o empreendedor em pensar quais são as ações que vão permitir o crescimento que faça a gente chegar naquele lugar desejado em termos de tamanho que viabiliza aquele valor que eu estou imaginando. Então, tem uma avenida aqui que é quais são as ações para crescimento. A outra, que é tão importante quanto, e ela é menos atraente, menos divertida, é o que eu tenho que resolver de aspectos da retaguarda, da cozinha da empresa. A gente chama isso numa língua bonita de governança, mas no fundo, do ponto de vista trabalhista, tributário, contábil, societário,
Normalmente uma startup que começou de uma forma quase informal e que cresceu muito rápido, muitas vezes, e quase na totalidade, ela relega vários desses aspectos. Então, um segundo caminho que a gente trabalha com o empreendedor é: entendi seu sonho, entendi que se nos próximos 2 anos a gente dobrar a empresa e dobrar a empresa novamente, a gente vai chegar num tamanho que viabiliza as tuas ambições, mas para poder fazer uma transação, uma operação de fusão e aquisição com um grande comprador, tem algumas coisas aqui na cozinha que estão muito bagunçadas. E o investidor, ele vai estar de olho nisso. Ele vai abrir a porta e vai ver como está a cozinha na tua casa. Então, assim, a gente precisa preparar também um caminho de o que eu preciso arrumar dos meus contratos, da minha contabilidade, da minha relação com os meus colaboradores, das minhas finanças, das minhas projeções, para que quando chegar o momento de um investimento ou de uma venda, a empresa esteja preparada para passar por uma auditoria e isso não inviabilize. Que talvez, Luan, o mais frustrante é você crescer a empresa, despertar interesse no comprador, esse comprador está disposto a fazer um investimento ou fazer uma aquisição no valor relevante, e a hora que ele abre a casa, ele olha e fala: puxa, mas tem umas coisas aqui que não dá, e aí eu não posso fazer. Isso é muito ruim, né? Então é muito frustrante. Então, parte do nosso trabalho é preparar, de um lado, em ajudar a empresa a crescer, e do outro lado, estar pronto do ponto de vista da governança para passar por um processo desse sem traumas, sem penalidades ou mesmo sem tê-lo inviabilizado por conta das coisas que não estão preparadas. Então, acho que do sonho mapeado, tem pelo menos 2 caminhos aqui para a gente começar a preparar essa jornada até esse ponto desejado de saída. Quem está com a cozinha melhor preparada, então, certamente está um passo à frente. Com certeza, com certeza. E não é comum. É muito comum quando eu estou fazendo uma startup, é muito cultural até, startup é um negócio que a característica é: eu estou tomando muito risco com muita incerteza. Sim. E, portanto, o mais provável é que daqui a uma semana ela não exista. Logo, a gente concorda aqui, nós dois que não tem ninguém nos ouvindo aqui, que tudo bem deixar umas coisas para rever depois. Eu não preciso agora formalizar o meu contrato, eu posso ter... a gente, de alguma forma, está mais perto de encerrar a empresa do que crescer. E, portanto, a gente, na largada, nos primeiros meses, nos primeiros anos, muitas vezes deixa para depois uma série de questões de organização da empresa. E tudo bem, né? Acho que a diferença só é que chega um momento na vida da startup que ela precisa se preocupar com isso, porque se o plano em certo momento, receber um investimento ou fazer a venda da empresa, é condição sine qua non para isso que eu tenha a casa arrumada. E aí um pouco do trabalho da gente na Queston como assessor é construir com o empreendedor esse plano. O plano de crescer de um lado e o plano de se preparar, se organizar do outro para atingir aquele objetivo que ele nos contou lá na conversa anterior, né? Quer dizer, para onde a gente quer chegar. E agora, como é que a gente faz, do ponto de vista de crescimento e de governança, para chegar nesse lugar? Bem, porque imaginando uma aquisição, pensamos numa startup que daqui a pouco vai ter um outro sócio também, passa por até uma mudança cultural, né? E pensa que esse sócio normalmente é uma empresa de capital aberto. Eu vou contar aqui um caso, vou contar um milagre, mas sem dizer o santo. A gente assessorou uma transação que era uma startup, e como toda startup, pequena, e do outro lado, num grupo internacional de capital aberto, que a gente, normalmente, quando faz esse processo na auditoria, cria ali um repositório com todos os documentos. Do nosso lado, tinham 2, 3 pessoas cuidando desses documentos todos. Do lado do comprador, tinham 150. Né? A gente tinha dezenas de reuniões diferentes, nos quais, do nosso lado, eram as mesmas pessoas, e do outro lado, eram muitos executivos específicos em cada área. Então, tem uma assimetria entre o tipo de exigência regulatória, de governança, jurídica, muito grande. Então, é de verdade mundos diferentes. Por outro lado, tem um bocado de vantagens, né? Quando eu acesso a esse tipo de empresa, quando eu vou participar, eu consigo levar a startup que a gente criou aqui juntos em Florianópolis e Santa Catarina para um grupo econômico desses, global, eu potencializo essa empresa a fazer muito mais impacto do que ela já fazia.
Mas o preço a se pagar para isso é ser capaz, né, de participar, eu só vou ser incorporado, só vou ser adquirido por uma empresa dessa se tiver um mínimo grau de estrutura, de organização que permita uma empresa de capital aberto, com todas as suas regras de governança, realizar essa transação. Bem, e vendo pelos exemplos, Florianópolis já teve inúmeros casos de startups que foram adquiridas por valores milionários, quase bilionários, inclusive. Sim. Passou por todo esse amadurecimento. Que momento que a gente vive hoje no cenário atual, esse ecossistema, principalmente aqui em Santa Catarina, Rafael? Acho que o momento é muito positivo e acho que a principal mudança nos últimos anos é que o apetite dos compradores aumentou muito. Então, hoje, há 5, 6, 7, 8 anos atrás, quem adquiria uma startup eram poucas empresas de tecnologia dentro do Brasil. Poucos eram os potenciais compradores. Acho que a grande mudança nos últimos anos é que muitas empresas passaram a ser potenciais compradores. E na verdade, talvez o mais curioso é que o apetite, a oferta por adquirir esse tipo de ativo é maior do que a demanda por adquirir esse tipo de ativo é maior que a oferta. Tem mais compradores, grandes empresas, compradores estratégicos interessados em startups do que startups prontas para a transação. Então, a gente vive uma novidade, a novidade de que muitas empresas grandes olham para essas startups e enxergam a possibilidade de acessar um produto que ela não tem ainda, de acessar um time com uma cultura, com uma velocidade que ela não tem dentro de casa para fazer a transformação digital. Ela olha para a startup como a forma de acessar um modelo de negócios inovador que ela não tem ainda. Então, o apetite de grupos econômicos tradicionais, grupos industriais, financeiros, varejistas, de mídia, é muito maior, há muito mais interesse e acho que a pandemia ela catalisou isso, essa pressão pela transformação digital e acessar esses talentos desses grupos, esses produtos, passou a estar na pauta de muitas grandes empresas. E por incrível que pareça, eu converso com esses compradores o tempo inteiro, a gente só não tem mais transações porque não tem ainda tantas startups do tamanho e organizadas o suficiente para poder fazer frente a essas transações. Acho que essa é a ótima novidade que a gente consegue perceber nos últimos anos, a demanda, o interesse por buscar esses produtos, esses modelos de negócios, esses talentos, ele só fez crescer e tem se acelerado nos últimos anos. O investidor, o comprador, ele está com algum olhar específico sobre determinado segmento que está despontando nesse momento e qual seria? Então, essa pergunta é boa e é sempre... eu acho que tem um aspecto importante no Brasil, é que normalmente quando há um processo de regulamentação de algum setor, normalmente se abrem muitas oportunidades. Então, te dar um exemplo do que eu estava lendo logo cedo. O Banco Central tem uma agenda hoje do Open Banking, do Open Finance, do PIX, que tem aberto muitas oportunidades. Então, geralmente, essa movimentação das placas tectônicas abre muito espaço. Então, a gente hoje, em alguns segmentos, em seguros, em finanças, existe uma agenda dos reguladores da SUSEP, da CVM, do Bacen, que tem aberto muitas oportunidades que obrigam as empresas atuais a se moverem, a construírem soluções novas e abrem muitas oportunidades de inovação, de novas startups. Então, acho que, normalmente, mudanças regulatórias são um catalisador de transformação em mercados. Eu acho que vale destacar, neste momento, acho que duas tendências grandes. No mundo de seguros, finanças, as agendas dos reguladores, trazendo muitas mudanças. E mais próximo do mundo do consumo, de startups ligadas ao varejo, tem uma revolução aqui que é da inteligência artificial. Ela traz um tipo de oportunidade de se relacionar com o cliente de forma mais segmentada, de forma mais nichada, personalizada, muito diferente, né? A gente está aqui em plena Black Friday, a gente hoje ainda vê as grandes marcas falando de Black Friday, fazendo ofertas muito genéricas. A gente já tem ferramentas hoje que vão permitir falar com o Luan e conversar com ele aquilo que faz sentido para ele. E o consumidor está mais atento também. Muito mais, né? Então, eu acho que
inovações regulatórias e tecnológicas criam disrupturas e essas fazem com que as grandes companhias precisem buscar soluções para isso, adquirindo produtos, pessoas e modelos. E, portanto, para o empreendedor, acho que uma coisa interessante é estar atento a isso, é dizer, puxa, eu estou no mercado que está vendo essa revolução, ou se eu puder escolher aonde empreender, é muito interessante estar no lugar onde está vendo este movimento. Ou, às vezes, eu já tenho uma startup, eu falava com uma ontem, que ela achou um mercado desse, ela já estava no mercado e ela se posicionou aonde está esse vento de transformação, que é uma escolha, né? Eu posso, na minha estratégia, privilegiar estar em mercados nos quais está acontecendo uma transformação como essa, ou trazer uma tecnologia como de inteligência artificial para o meu negócio para promover um tipo de solução que eu não tinha ainda. Então, acho que talvez esses dois vetores, regulação, as mudanças regulatórias e inteligência artificial, em torno deles hoje a gente enxerga um conjunto grande de oportunidades e forte demanda dos compradores, das grandes empresas, para fazer frente a essas pressões de transformação. Bem, feita uma fusão, uma aquisição, existe algum indicador importante para monitorar essa pós-fusão? Essa talvez seja dos temas lá que a gente mais gosta na Queston, que é como é que a gente constrói uma transação que funcione no dia seguinte. Esse é um tema, Luan, que tem tem pouca bibliografia, é difícil achar as melhores práticas e o que a gente procura fazer sempre num processo de fusão e aquisição, de M&A, é tentar construir um modelo. Normalmente, um processo desses, a startup, os empreendedores vão ficar à frente do seu negócio pelos próximos anos, por mais 2, 3, 4 anos. E aí o que a gente sempre trabalha é como que eu construo um tipo de modelo, de metas, de governança, que isso funcione. A gente historicamente tem conseguido e provavelmente ser bem sucedido e provavelmente porque também os compradores estão entendendo que na maior parte das vezes o melhor modelo é manter a autonomia para aquela startup que foi adquirida. Autonomia eu quero no sentido de dizer, continua você aqui com o seu time, continua lá naquele prédio, continua fazendo como vocês fazem, com a agilidade que vocês têm, com a cultura de tomar risco que vocês têm, que a gente continua aqui no nosso prédio com a cultura de não tomar risco, com um processo mais lento, mais sólido, porque faz sentido para esse tipo de empresa. Talvez hoje a grande novidade sejam os compradores percebendo que não faz sentido comprar a sua empresa porque ela é rápido, ágil e tomadora de risco e no dia seguinte falar, vem para cá e a partir de agora toma o meu crachá e agora o jogo mudou. Porque não faz sentido. Quer dizer, então, para isso, provavelmente a gente tem aprendido a dizer, puxa, vamos construir modelos que eu permita extrair o melhor de cada mundo. Eu dou autonomia à startup, mas, por outro lado, tento explorar as potencialidades de acessar mercados, clientes desta empresa desse grupo econômico do qual agora a gente faz parte. Então, acho que tem um aprendizado mútuo sendo construído, mas estamos falando de algo em aprendizado no momento. Isso todo mundo está aprendendo a melhor forma de fazer e acho que tem sido cada vez mais bem exitoso esse tipo de experiência. Bem, e que peso que tem o cenário econômico brasileiro ou até internacional nessas fusões e aquisições? Eu acho que tem muito, mas tem bastante no sentido que taxa de juros sempre vão refletir, vão criar uma pressão sobre o preço das empresas, né? Então, uma startup especialmente, ela vale aquilo que ela vai gerar de lucro no futuro. E esse futuro depende da taxa de juros, né? Quando eu trago esse futuro para hoje, o quanto é os juros é fundamental. Agora, isso vale até o primeiro nível, né? Eu sempre converso isso com os empreendedores, eu tento pensar 3 níveis diferentes. Tem um cenário macro que impacta o apetite e os preços. A gente não pode fazer nada sobre ele, né? E nós dois aqui não vamos mudar a taxa de juros do Tesouro Americano, né? A gente vai a entender quais são as circunstâncias e jogar esse jogo. Tem um segundo nível, que é o nível do setor vertical onde eu estou. Eu estou no segmento de varejo, como é que está esse segmento hoje? Qual é o momento dos compradores desse segmento? E tem um terceiro nível que é aquele comprador, aquela empresa dentro do meu segmento, qual que é o ciclo
ciclo dela dentro da jornada daquela empresa. Então, a gente geralmente enxerga esses 3 níveis diferentes. O macro, que tem impacto, mas há pouco o que fazer sobre ele. Mas a gente, como empreendedor, quando a gente está pensando na estratégia, a gente consegue fazer escolhas do ponto de vista dos segmentos que a gente está. E dentro desse segmento, existem empresas com momentos muito diferentes, algumas em crise, algumas crescendo. E quando eu penso em fusão e aquisição, eu vou buscar aquelas que estão crescendo, que precisam trazer para dentro de casa uma startup. Então, eu dificilmente acredito na lógica de dizer, puxa, o mercado A está muito ruim. Normalmente, quando o mercado A está muito ruim, tem dentro dele 2 ou 3 empresas aproveitando esse momento e sendo consolidadoras. Então, a nossa visão sempre pensa nesses 3 níveis, o macro, o segmento, o vertical, e dentro dele o ciclo de cada um desses principais empresas, como é que elas estão, cada uma com seus momentos diferentes. Bem, o nosso papo está muito bom, mas a gente precisa ir se encaminhando para o final. Eu quero que você passe uma dica para os empreendedores que estão nos assistindo e que estão passando por esse momento, repensando uma fusão, uma aquisição. Que dica valiosa você repassa para eles? Eu acho que eu vou voltar lá para o começo da conversa, quer dizer, o que vocês querem, né? Porque, no fundo, o empreendedor está tomando muito risco, ele está lá colocando a carreira dele, e a pergunta é para onde ele quer chegar, o que é essa medida de sucesso? A partir desta resposta, a gente cria quaisquer caminhos, mas ela sempre é fundamental ter isso claro e ter isso claro entre os seus sócios, né? É dizer, puxa, o Luan tem esse desejo, mas o que o sócio dele pensa? Quando a gente tem essa conversa e define esse alvo, a gente tem o primeiro passo para chegar nesse lugar, mas tem que saber para onde é primeiro. Rafael, obrigado pela sua presença e por compartilhar essa jornada inspiradora. Obrigado, prazer por estar por aqui. O Inovação em Pauta de hoje falou sobre fusão, aquisição e investimentos de startups. Você pode acompanhar o nosso conteúdo pelas nossas redes sociais. Aproveita lá para deixar o seu comentário, o seu like e até sugerir o próximo assunto. Eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau.